Essa semana, essas semanas, a gente tem buscado, tem tentado ser o mais simples possível. Acho que o Evangelho é extremamente simples. Se a gente for ler a história de Jesus, a gente vai ver que Jesus era um cara extremamente simples. Às vezes a gente vem na igreja, a gente complica as coisas. Às vezes a gente coloca tantas regras, tantos departamentos, tantas leis, tantas funções, tantas coisas que a gente acaba colocando a presença de Deus, que é o mais importante, a palavra, experiências com Deus, a gente vai colocando de lado, e a gente vai ver, a gente está tão envolvido com a estrutura da igreja, que a gente está pouco envolvido com quem sustenta tudo isso, que é Jesus, que é a presença do Espírito Santo no nosso dia a dia. E essa semana, domingo passado, depois que a gente acabou o culto, a gente estava em casa, todo domingo eu como uma pizza, não sei se você gosta de pizza, um dia eu vou chamar você para comer pizza comigo, tomo minha Coca-Cola, vi meu The Voice e fui dormir. E quando estava indo dormir, às vezes a gente chega assim para Deus, eu estou cansado, não vou ler a Bíblia hoje. Você já fez isso? Hoje eu não vou orar não, que estou muito cansado. Eu estava um pouco cansado. E não sei porquê, quando eu cheguei da igreja, eu peguei minha Bíblia, eu sempre boto num armário que tem assim, quando chego, eu botei a Bíblia embaixo, em cima da cama. E ela ficou ali me encarando, eu peguei a Bíblia, botei no móvelzinho que tem entre a minha cama e a cama do Davi, botei a Bíblia ali, peguei o gatinho, o Oliver, botei na cama, falei, agora você vai ficar quietinho, isso demora bastante, a gente leva alguns arranhões para isso. E falei, você vai ficar quietinho e tal, isso aqui, botei ele quietinho. E na hora que eu fui deitar, na hora que eu virei, eu vi a Bíblia, eu falei assim, acho que é para eu ler um pouquinho, acho que eu vou ler um pouquinho. E não sei se você sabe, o meu livro preferido na Bíblia, não é coincidência, é o livro de João. Eu acho que é o livro mais bonito da Bíblia, é o livro mais simples. Acho que nunca Jesus foi tratado com tanta simplicidade, tanta objetividade, como é no livro de João. E eu pediria que você abrisse sua Bíblia no livro de João, capítulo 5. E vai ser bem rapidinho, eu não trouxe nem esboço, para a gente ser bem rápido, porque senão eu vou ficar falando. Mas eu pedi para você abrir sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, que foi uma passagem que eu sempre gostei dessa passagem, e foi muito especial. Tive um momento muito especial com Deus domingo passado, lendo essa passagem, meditando nessa passagem. E eu já me imaginava pregando essa mensagem, eu já falava assim, não, tem que chegar sábado, porque eu quero compartilhar isso. Diz assim, João capítulo 5, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Fala para quem está do seu lado assim, Betesda. Tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas. 2 pontos. Cegos, mancos e paralíticos. E eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Olha para quem está do seu lado e fala assim, um pouco complicado isso, né? Vamos parar aqui. Tinha um tanque lá na porta, e lá tinham doentes, paralíticos, mancos, etc. E lá era curado, de vez em quando, vinha um anjo que agitava as águas, e quem corresse primeiro e mergulhasse naquelas águas, era curado. Você entendeu? É um pouco complicado de se entender, às vezes parece que tem uns versículos que ficam perdidos na Bíblia, que tem um pouco nada a ver, assim, que a gente olha e de repente, por que isso está aqui? A gente poderia passar por esse versículo sem fazer muita falta para entender o contexto que a gente quer chegar. E diz assim, né, a continuação. Um dos que estavam ali no versículo 5, era paralítico, fazia 38 anos. Alguém aqui tem 38 anos? Tem mais de 38 anos? Quem tem 19 anos? 2 vezes a sua idade. 38 anos o cara era paralítico. Vamos dizer que ele estava ali, vamos botar por baixo, chutar por baixo, 20 anos, que aquele paralítico estava ali sentado na frente daquele tanque, esperando que um anjo viesse, agitasse as águas
para que ele pudesse, enfim, sonhar com o milagre que ele precisava. Estamos nos colocando naquela situação. Imagina o tanque, um paralítico ali por 38 anos. É muito tempo, né? 38 anos que ele estava ali sentado, esperando ser curado de uma doença. Versículo 6. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Agora a gente vai parar aí, vamos meditar um pouco na palavra de Deus, até aí, depois a gente olha o finalzinho disso. Vamos só imaginar assim, vocês sabem que eu sou botafoguense, então o primeiro exemplo que eu pensei, quando estava preparando essa mensagem, foi assim: imagina o Botafogo na final da Libertadores, imagina, a gente vai orar bastante para isso. Imagina que eu conhecesse os jogadores do Botafogo, um dos jogadores do Botafogo, sei lá, mas esse é alguém que trabalha lá dentro do Botafogo, e eu tô doido para comprar um ingresso para a final, e eu não consigo acabar os ingressos, e eu encontro com esse meu amigo, que ele pode me dar um ingresso. Qual era a pergunta que eu gostaria que ele me fizesse? João, você quer um ingresso? Um outro exemplo para você entender melhor. Você acha que está muito calor esses dias? Imagina você, depois de jogar futebol, tá Mateus com a sua garrafinha d'água, lá e você assim morrendo de sede. O que você gostaria que Mateus perguntasse para você? E aí, você quer um pouco de água? Não é? Melhor, você está morrendo de fome, cheio de fome, e vai alguém e abre um traquinas do seu lado. Se você não gosta de traquinas, imagina o biscoito que você mais gosta. O que você gostaria que essa pessoa te perguntasse? E aí, quer um? Não é? Concorda? Quem concorda que você gostaria de ouvir essa pergunta? Está no Facebook essa piadinha, né? Você não gostaria que alguém chegasse para você e falasse assim: olha, eu sei que você não está bem, você quer 10 mil reais? Quem gostaria de ouvir isso? Então vamos imaginar. Amém. Aquele paralítico, qual era a pergunta que poderia mudar sua vida vindo de Jesus? Era qual? Você está naquela situação, qual era a pergunta que você mais gostaria de ouvir de Jesus? Qual é? Vamos continuar lendo. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus simplificou tudo para aquele cara. Jesus falou assim para ele: olha só, não tem mais complicação, não tem mais que você se esforçar, você não tem que fazer as coisas pelo seu próprio esforço, assim como era no Antigo Testamento, que as pessoas faziam um sacrifício para se aproximar de Deus. Jesus está dizendo para ele: eu, o Filho de Deus, vim até você para dar vida, para dar cura a você, e você quer ser curado. E aquele Zé Mané fala o quê? Não sei, é que não dá. E isso a gente pode chegar à conclusão que essa resposta foi porque ele não conhecia quem Jesus era e o que Jesus poderia oferecer para ele. E se a gente for parar para pensar, isso é o que acontece dentro das igrejas. Isso é o que acontece muitas das vezes aqui, quando a gente se reúne sábado, domingo, quinta, terça, os outros dias. Talvez você esteja aqui esperando o culto do avivamento, o culto da liberação aí do namoro, do casamento. Talvez você esteja esperando o culto do milagre urgente. Mas se Jesus te fizesse uma pergunta: você quer ser curado, você precisa de algo? Você não saberia responder, porque você não sabe quem Jesus é e o que Ele poderia te oferecer. A gente está num tempo em que as pessoas estão batendo palma na igreja, as pessoas estão trabalhando na igreja, as pessoas acham lindo a igreja, mas não conhecem quem Jesus é. No começo do ano a gente teve acho que foram 2 mensagens sobre esse tema, coisas que você precisa saber sobre Deus. Às vezes você está aqui batendo palma, você canta para sempre exaltado, a gente vai semana que vem comemorar o Natal, comemorar o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador, mas você não sabe
àquilo que Jesus tem para te oferecer. Ou talvez você nem queira ser curado, porque algumas pessoas são rotuladas, identificadas pelos problemas dela. Esses dias não, tem um tempo, quando eu falei que essa mensagem estava assim no meu coração, é porque um tempo atrás, um mês, 2 meses atrás, eu ouvi um testemunho no culto de quarta-feira, estava ali ouvindo, minha mãe tinha comentado, e eu tinha ouvido um pedacinho, de uma pessoa que estava há tempos e tempos vindo à igreja, participava, ceava, tinha experiências com Deus, mas tinha o vício do cigarro. E essa pessoa dando esse testemunho, falando lá que um dia ela parou porque antes ela não queria parar. Antes ela não queria abandonar aquele vício porque fazia parte dela. Talvez você saiba o que Jesus pode fazer na sua vida. Você vem para cá esperando que um anjo venha e levante você e sacuda para você dizer: assim eu tive uma experiência com Jesus, assim eu tive uma experiência com Deus. Mas se Jesus perguntasse para você hoje: você quer ser curado, não de um problema apenas físico, mas de um problema emocional, de um vício de pecado, de hábitos que você tem tido na sua vida, sentimentos e mágoas que você guarda no seu coração, eu tenho certeza absoluta que não seriam todas as pessoas que diriam para Deus assim: Deus, eu quero ser curado, porque eu me identifico tanto com o meu problema, faz parte da minha vida. E a pergunta que Deus quer fazer para você essa noite é: você quer ser curado? O pecado, ou hábito, o sentimento que você tem dentro do seu coração que impede você de desfrutar da presença de Deus. A gente estava cantando aqui: contudo em mim eu clamarei pela tua glória. Existem coisas na nossa vida que não deixam que a gente clame pela glória de Deus com tudo que existe no nosso coração. Às vezes a gente tem um sentimento ruim sobre uma pessoa do passado que nos machucou e nos magoou há muito tempo, ou no presente, ou essa situação ainda está acontecendo, onde a gente tem que perdoar. E o perdão não é de 2 crianças chegar para outra: desculpa, tchau, mas perdoar dentro do nosso coração essa pessoa, que a gente já devia ter feito isso, mas isso nos impede, é como um peso que nos arrasta, que não deixa a gente sair do nosso lugar quando a gente quer caminhar em direção a Deus. Talvez um pecado que você já cometeu, ou que você está cometendo, um hábito, um vício, que você tem na sua vida, mas que não deixa você se aproximar de Deus. Deixa você vir à igreja, deixa você bater palma, deixa você ir ao retiro, você vir ao congresso, deixa você fazer tudo isso, mas não deixa você se aproximar da presença de Deus. E se Deus te perguntasse: você quer ser curado? Você poderia dizer: mas Deus está tão bom aqui, está tão legal, aqui tem ar-condicionado, para que eu vou passar por um momento difícil? Eu estava vendo um filme ontem que estava falando de uma situação de que a menina teria que ir para uma clínica de reabilitação, falta de drogas, etc. e tal. E se Deus fosse colocar você numa clínica de reabilitação, não de drogas, mas do seu pecado, do hábito que você comete, de coisas que têm que ser curadas na sua vida, e Deus perguntasse para você: e aí, podemos ir? Muitas pessoas diriam: não, é tão bom aqui fora. E a mesma desculpa que aquela menina usou: eu posso parar de usar droga na hora que eu quiser, eu posso parar de pecar na hora que eu quiser, eu posso parar de falar palavrão, eu posso parar de acessar, de ver pornografia, eu posso parar de adulterar, eu posso parar de beber, eu posso parar de usar drogas na hora que eu quiser. Depende de mim. Ou então você coloca alguma muleta na sua vida: eu estou pecando porque eu só ando com gente que não é legal, gente que não é boa. Eu estou pecando, eu estou nessa situação porque meus amigos não são tão legais. Meus amigos precisam de Jesus, precisam ir para a igreja. Meus amigos estão precisando de alguma coisa diferente na vida deles. A grande pergunta que Deus faz para você é se você quer ser curado. O evangelho é extremamente simples. Jesus chegou na vida daquele homem para descomplicar as coisas. Jesus disse para ele: olha, você não precisa que alguém te arraste para perto do seu milagre. O que Deus estava querendo dizer para ele, o que Jesus estava querendo dizer para aquele homem, era assim: você não precisa da igreja, instituição, para se aproximar de Deus. Claro que você precisa estar na igreja, não estou dizendo isso, mas não é a igreja que te aproxima de Deus, é só uma caminhada com Cristo que te aproxima de Deus. A igreja saudável ajuda a isso. Se você tem que congregar, você tem que estar na igreja, mas não é porque você está aqui que você está perto de Deus necessariamente.
que ele estava querendo dizer é que você não precisa do pregador tal, do pastor tal, do fulano de tal, do cantor tal, para você ter uma experiência com Deus. Que a solução da sua vida não está em algum anjo te pegar, alguma pessoa te pegar e te jogar lá para dentro. O Novo Testamento mostra o Filho de Deus vindo ao mundo para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Se você olhar nos olhos de quem está do seu lado aí, você pode falar: Deus quer que você tenha vida em abundância. Agora você entendeu que Deus quer que você tenha vida em abundância? Agora você olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você está tendo essa vida que Deus quer de você? A pergunta que Deus faz para você: você quer ser curado? Você quer ser curado? O versículo 9, o versículo 8, Jesus diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Deus tem soluções imediatas para a sua vida. Não sei se você crê nisso, mas Deus tem soluções imediatas para a sua vida. E a única coisa que Deus pergunta para você é se você crê que Ele pode trabalhar na sua vida. Se você crê que Ele pode te curar. Tem uma música bem antiga, que eu lembro porque minha avó, quando a gente ficava lá na casa dela, ela cantava essa música. E a avó, não sei se toda avó é assim, pelo menos as minhas duas avós são assim. Quando elas cantam, elas têm uma voz aguda. E ela cantava uma música assim: hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Eu sei que Ele vai me curar, eu sei que Ele vai me libertar, eu sei que Ele pode me curar. Uma coisa assim. Não sei se você sabe que Deus pode te curar. Eu não sei se você sabe que Deus pode te libertar. Eu não sei como é que anda a sua vida, Deus sabe. Eu não sei quais são os pecados ocultos e guardados na sua agenda que ninguém que está aqui sabe, mas Deus sabe. Eu não sei o que tem nas suas conversas do WhatsApp, do Facebook. Eu não sei quais são as pessoas que você segue, quais são os sites que você entra, nos lugares que você frequenta. Eu não sei, mas Deus sabe. E uma coisa que você tem que saber é que Deus pode te curar, te libertar e te livrar de todas essas coisas. Amém? Você pode curvar sua cabeça. E nesse momento de intimidade com Deus, se você puder fazer a sua oração, cada um de nós que está aqui hoje tem algo que pode ser e deve ser colocado diante de Deus para que Deus cure, liberte ou transforme. Todos nós temos. E a boa notícia que eu tenho para você é que você não depende de mim. Você não depende do pastor, você não depende do diácono, você não depende de quem está do seu lado. Você não depende do seu pai, da sua mãe, não importa o que eles são, o que eles fazem, o que eles fizeram. Você não depende nem de você mesmo. Jesus chegou naquele homem e perguntou se ele queria ser curado. Jesus chega a você e pergunta: você quer ser curado? Não uma cura física, emocional, espiritual, sentimental. Talvez você esteja vivendo com mágoas de relacionamentos que você teve no passado, amizades que acabaram, brigas com seus familiares. Talvez você já carregue de casa uma herança espiritual negativa. Mas o bom é que você não depende de nada disso para ser curado. Talvez você diga: Senhor, mas o meu pecado já faz tanta parte de mim, já faz parte da minha vida, eu já me identifico tanto com ele, tanto que já não é algo que eu faço automaticamente. A mentira na minha vida tem sido algo comum, passar os outros para trás tem sido uma coisa comum, eu ter pensamentos ruins sobre alguém, sobre alguma coisa, é algo comum. Eu já falo mal dos outros com tanta facilidade.
eu me rendo em frente às tentações que o mundo coloca, as situações que o diabo coloca na minha frente, eu me rendo tão facilmente. Eu abro mão das coisas de Deus tão facilmente para se render às coisas que o mundo coloca na minha frente. Você não precisa de um carro novo, você não precisa de um namorado, uma namorada, você não precisa de um casamento, você não precisa de um emprego. O que você precisa hoje é ser curado por Jesus. O que você precisa hoje é ser curado por Jesus no seu interior. O que você precisa hoje é que Jesus cure seus sentimentos, seus pensamentos. Talvez coisas que tenham afetado a pessoa que você é hoje. Algo que aconteceu há muitos anos atrás, que hoje, depois que aquele paralítico estava lá durante anos e anos, um dia ele se encontrou com Jesus e a vida dele nunca mais foi a mesma. Eu vim para cá sem o propósito de fazer isso, mas algo que Deus tem me incomodado é de jogar uma responsabilidade também em vocês. A responsabilidade de tomar a decisão certa, porque é muito fácil você sentar aqui, participar de um culto bacana, ir para sua casa sem ter que tomar uma decisão. Mas você não pode ir para casa hoje sem tomar essa decisão. Eu ia pedir para você vir aqui à frente. Se você puder vir aqui, você que diz hoje assim: eu quero ser curado por Jesus. Eu quero ser curado. De repente você tem sentimentos ruins sobre alguém que está aqui, sobre alguém que não veio aqui hoje, mas você tem alguma coisa na sua vida para ser curada. Você pode vir aqui à frente para nós orarmos com você. Você pode vir aqui à frente sem medo, sem vergonha, sem ter medo de vão falar alguma coisa de mim. E a primeira coisa que deve ser quebrantada quando a gente quer se aproximar de Deus é o nosso orgulho. A primeira coisa que tem que ir ao chão é o nosso orgulho. Você pode vir aqui à frente para nós orarmos com você. Enquanto o nosso Ministério de Louvor vai estar ministrando essa canção, você que ficou no seu lugar, eu queria que você orasse, buscasse a presença de Deus. Ou se você quiser, você pode vir aqui à frente. Esse púlpito vai estar aberto para você.
eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Você pode ficar de pé no seu lugar, levantar suas mãos aos céus. Tem uma canção que define momentos assim. Tem uma canção que define momentos assim como doce presença, uma presença santa que mora e habita em nós. Algo que você tem que entender é que a presença do Senhor tem que habitar em você. Fala para quem está do seu lado assim, olha, a presença do Senhor tem que habitar em você. A presença de Deus não tem que habitar apenas essas 4 paredes de um templo. Não tem que habitar na vida de quem está aqui na frente ministrando. A palavra de Deus tem que habitar em você. E a palavra diz, não sou eu que digo, que onde o Espírito do Senhor está, existe liberdade. O que mais nós vemos hoje, até dentro da igreja, são jovens presos ao pecado, ao vício, à mentira, a tantas coisas que o mundo coloca na nossa frente. Se você quiser ser livre, se você não quiser, não precisa. Mas se você quiser ser livre, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e comece a louvar o Senhor. Comece a clamar a Deus pela sua liberdade.
Comece a clamar a Deus pela sua liberdade do pecado, de pensamentos ruins que tem habitado na sua mente, de hábitos ruins que você tem cometido no seu dia a dia, de palavras ruins que você tem dito. Comece a clamar pela presença do Senhor. Como nós lemos na história desse homem, Jesus chega para você hoje e pergunta: você quer ser curado? E a decisão de fé é sua. A decisão de fé é sua, não é minha. Não é do pastor, não é de nenhum diácono, de nenhum professor. É sua decisão. Feche seus olhos e comece a louvar a presença do Senhor. Comece a clamar ao Senhor: Senhor Deus, que Tu cresças e que eu diminua, que Tu apareças e que eu me constranja, Senhor, com tanta glória, com tanta majestade, com tanto poder e graça na minha vida, Pai. Que eu diminua, que eu suma, para que Tu cresças em mim, Senhor. Você pode levantar sua voz ao céu e cantar bem alto: mais de Ti. Levante sua voz e declare ao Senhor: de Ti, mais de Ti, Senhor. De Ti e menos de mim, e menos de mim. E menos de mim. Declare que Ele cresça. Levante sua voz e clame aos céus: que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo Teu amor, humildade, servo de todos os irmãos. Senhor nosso Pai, nós louvamos o Teu santo nome, Pai. Nós engrandecemos o Teu santo nome, Deus, pois não há outro igual a Ti. Só Tu, Pai. Só Tu, Pai, pode transformar nossas vidas. Pode transformar, Senhor, a situação difícil que nós vivemos hoje. Só Tu, Senhor, podes fazer isso. Deus, que a oração de cada pessoa que foi feita aqui hoje, que cada coração quebrantado, Pai, que chegue a Ti, pois a Tua palavra diz que tudo é possível ao que crê, Pai. Nós cremos em Ti, Pai. Nós cremos em Ti. Sabemos que não há outro Deus além de Ti. Digno de louvor Tu és, digno de todo poder, de toda glória. Tu és, Senhor. Tu és. Tu és, Senhor, digno. Santo, 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 Tu és, Deus. Senhor Deus, que essa seja uma noite de cura, Pai, de libertação de pecados, de pensamentos. Deus, que Teu Espírito haja com total liberdade nessas vidas, Pai, nas nossas vidas, Pai. Pois nós precisamos de Ti, precisamos da Tua glória, Pai. Que Tu cresças em nossas vidas. Que Tu cresças, Senhor, na nossa família, na nossa carreira, no nosso namoro, nas nossas amizades, no nosso ministério. Que Tu cresças, Pai. E que a gente diminua cada vez mais, reconhecendo que é tudo por Ti, tudo para Ti, Senhor.
É o que nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Você pode dar a mão quem está do seu lado, fazer uma breve oração pela vida dele ou pela vida dela. Você não pode sair daqui hoje sem abençoar alguém e sem ser abençoado por alguém. Ore pela vida de alguém que está aí perto de você. Você deve conhecer o nome. Se você não conhece, você pergunta. Não faz mal nenhum você perguntar. Mas que você ore abençoando essa vida. Que a vontade de Deus, que a graça de Deus sempre seja soberana, sempre seja absoluta nas nossas vidas. Senhor, Deus nosso Pai, nós agradecemos a Ti, como corpo, clamamos a Ti, pois Tu és o cabeça da igreja, Senhor, e nós estamos submetidos à Tua vontade, à Tua graça, Pai. Nos ensine, Senhor, a ser dependentes de Ti, a renunciar à nossa carne, Pai, para fazer a Tua vontade. A nossa oração, o nosso clamor a Ti, Pai, é que Tu perdoe os nossos pecados, Senhor, pois nós somos humanos, precisamos de Ti, Pai. Nós carecemos da Tua glória, Senhor. E que a Tua presença seja cada vez mais real e abundante dentro dos nossos corações, Pai. Senhor Deus, que a vitória de um seja a vitória de todos, pois somos um corpo, Pai. Que a dor de um seja a dor de todos, que a gente possa se alegrar nas alegrias da vida de alguém, e consolar, dar força e sofrer, Senhor, com aqueles que estão sofrendo. Senhor, nós queremos ser semelhantes a Ti, Pai. Queremos ser iguais a Ti, Senhor. Esse é o nosso objetivo, Pai. Amém. Agora você vai olhar para quem está do seu lado e falar alguma palavra de bênção para a vida dele. Você que sabe, às vezes a gente repete